Boa tarde. Hoje estaremos continuando em Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 13. Jesus incita a orar. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Bem, esse trecho de Lucas vem muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, intitulado Buscai e Achareis. Eu vou ler aqui as partes que eu achei mais importantes, que eu grifei aqui no Evangelho, depois farei uma pequena explanação. No item 2 do capítulo 25, diz o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Depois, mais à frente, no item 3, diz assim: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Depois, no item 4, não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Bem, esses trechos vêm nos mostrar o seguinte: que quando Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ele não estava querendo dizer que nós devemos nos dirigir a Deus, aos espíritos benfeitores, pedindo algo e simplesmente ficarmos inertes, esperando que esse algo venha nos acontecer. Devemos pensar em primeiro lugar o seguinte: será que isso que estamos pedindo é o melhor para nós? E, em segundo lugar, será que isso que estamos pedindo merecemos receber? Será que está de acordo com o nosso merecimento, essa dádiva, essa graça, esse pedido que estamos fazendo? Porque aqui o Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro que é a lei do trabalho. Mas não só o trabalho físico, aquele trabalho que todos nós temos mesmo que fazer, que buscar para o nosso sustento material. O trabalho principal, que é o trabalho da nossa reforma íntima, que certamente é o mais difícil, certamente é o mais árduo, talvez não seja o mais exaustivo fisicamente, mas certamente é o mais difícil de conseguir fazer. Conseguirmos nos transformar de dentro para fora, conseguirmos nos tornar pessoas melhores, conseguirmos entender melhor os ensinamentos de Jesus, viver dentro daquilo que ele diz. Porque tudo o que Jesus diz é muito simples.
né? Quando lemos, nós entendemos, quando ele diz que devemos perdoar, quando ele diz que devemos ser indulgentes, que devemos ser bondosos. Mas se pararmos bem para pensar, é simples, mas não é fácil. É certamente bem difícil. E nós temos que admitir que isso é difícil. E temos que admitir também que é necessário que façamos exercício diário. Da mesma maneira que fazemos o nosso trabalho em busca de assim, cobrirmos as nossas necessidades materiais, temos que fazer o nosso trabalho espiritual, diariamente. Temos que ser vigilantes, temos que prestar atenção nas nossas atitudes, prestar atenção principalmente nas nossas reações, buscarmos mais agir ao invés de reagir. Porque, certamente, quando começarmos a prestar mais atenção nisso, quando começarmos a tentar nos melhorarmos, e nos sentiremos certamente mais felizes quando começarmos a perceber que, de repente, diante de determinadas situações, conseguimos já mudar a nossa atitude, conseguirmos mudar a nossa vibração, ter um pensamento diferente. Isso traz assim uma paz muito grande, isso traz uma felicidade muito grande. Isso traz também o nosso merecimento para quando pedirmos, obtermos, para quando batermos, a porta abrir para nós. E também para que possamos estar em melhor sintonia com o plano espiritual, para que possamos estar em melhor sintonia com o nosso mentor espiritual, que é aquele amigo, né, do plano espiritual que nos é mais próximo, que está mais íntimo, e que muitas vezes esquecemos daquela presença dele, que é constante ao nosso lado. Então, para que nós possamos conseguir alcançar os pedidos, para que nós possamos bater e achar, procurar e achar, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, buscar dentro de nós o melhor que tivermos. Mas também não fazermos isso como se fosse uma troca. Eu vou agir assim, porque se eu agir dessa maneira, eu conseguirei o que pretendo, conseguirei ser merecedor. Não, porque também não é assim. Precisamos agir e sentir no fundo do coração, que é o mais difícil. Porque quantas vezes acontece de nos depararmos com alguma situação e, assim, às vezes alguém é intolerante, às vezes alguém nos trata com um pouco de rispidez, né? E quantas vezes respiramos fundo e aí depois vamos comentar com alguém, a minha vontade foi de pular no pescoço dele, mas eu respirei fundo e né, tentei ser gentil, mas eu estava com muita raiva. Né? Temos que tentar evoluir nesse sentido também interno, né? De fazermos o melhor, mas também sentirmos o melhor. Que nada adianta ser da boca para fora, nada adianta ser apenas no nosso semblante, na nossa aparência, né? Porque é uma coisa que nós ouvimos dizer sempre, e é uma coisa muito certa. Nós podemos nos esconder de todos, mas nós não podemos nos esconder de nós mesmos, e nem dos olhos de Deus. Então, não adianta, muitas vezes, como todos nós devemos conhecer, pessoas, poxa, mas eu sou tão bom, mas eu faço tudo tão certo e nada acontece de bom para mim. Né? Repito, como eu estava dizendo no início, primeiro precisamos ver se aquilo é do nosso merecimento, aquilo que estamos pedindo. E depois saber se realmente estamos agindo de acordo com o que estamos pedindo. Então, esse foi o meu entendimento dessa tarde. Boa tarde a todos. A página de hoje é Caridade Essencial, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis neles. João, capítulo 2, João, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante,
está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é a irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto em sensações, intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis orbas de pedra, mães, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Vamos agora mentalizar Jesus e fazer uma oração para nossas atividades da tarde de hoje. Senhor Deus, Pai da infinita bondade, amigos espirituais, nos auxilie nessa tarde de hoje, que possamos refletir cada palavra que aqui for nos dita, que possamos assimilar todo o conhecimento e colocarmos na prática do nosso dia a dia, na nossa vida, Senhor. Ilumina, Senhor, nossas tarefas dessa casa espírita abençoada, para que possamos ajudar os irmãos que, assim como nós, chegam aqui necessitados. Senhor, que assim seja, Senhor. Meus irmãos, muita paz a todos. Vamos iniciar então a nossa conversa de hoje citando um dado que eu pesquisei a respeito da região em que nós moramos, Niterói, São Gonçalo e Maricá. E eu vi que de janeiro a setembro de 2011, cerca de 51.619 crimes foram cometidos nessa região. E uma boa porcentagem deles foram crimes violentos. Pois bem, onde nós temos participação nessa história? Eu imagino que, pelo menos a maioria de nós aqui, não tenhamos cometido nenhum desses crimes, né? Espero. Mas qual é a nossa responsabilidade perante isso? De quem é a culpa por todo esse quantitativo de crimes cometidos nessa região em que nós vivemos? Ah, a culpa é do Estado, porque não fornece segurança? É. Ah, a culpa é dos próprios criminosos que tomaram a postura de cometer o ato criminoso? É. Mas a culpa, na verdade, é da nossa sociedade. Nós, como sociedade, somos culpados. Porque todos nós vivemos juntos. E nós não temos como medir o tamanho das consequências dos nossos atos em relação ao nosso próximo. Portanto, quem nos garante que nós, por um acaso, não participamos
da desgraça de um de nossos irmãos, indiretamente, seja com uma palavra pouco educada, um gesto um tanto agressivo para com o nosso irmão, diretamente, ou mesmo de forma indireta, passando por uma outra pessoa até chegar nele, ou então desencadeando um pensamento negativo. Qual será a nossa responsabilidade? Pois bem, nós, por exemplo, podemos ver que alguns acidentes de ônibus certamente aconteceram por problemas domésticos por parte dos motoristas. Imaginem só, o motorista está em sua casa, conversando com a sua esposa e com seus filhos, e aí, por um acaso, acontece algum problema, seja de desconfiança, de traição, e aí ele não pode deixar de trabalhar. Não tem como ele ligar para o chefe e dizer, olha, eu não vou trabalhar porque eu descobri que minha mulher me traiu, por um exemplo. E aí ele vai trabalhar perturbado e acaba provocando algum acidente. Nisso, né, em que ele está na rua, nós, como motoristas, podemos estar participando do estresse dele. Nós, como pedestres também, como passageiros, podemos estar participando da vida dele, desse ato que ele acabou cometendo por imprudência, dele também, com toda certeza, isso não podemos negar. Então, nós não temos como medir completamente as consequências de nossos atos. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que cada vez mais lutar, buscar, ter atos compatíveis com a doutrina espírita, com o cristianismo, de um modo geral. Temos que ser brandos e pacíficos, conforme disse Jesus. Ele deixou 2 passagens do Sermão do Monte para a nossa reflexão, para o nosso encaminhamento. Ele disse o seguinte: bem-aventurados os brandos, porque estes possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nesse último caso, inclusive, eu dei uma olhada na Bíblia, em uma outra versão, no texto que está lá, e ele não vem dizendo exatamente pacíficos. Ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores. Pacificador dá uma ideia um pouco diferente de pacífico, apesar de ser muito parecido. Só que quando nós falamos pacificador, é aquela pessoa que promove a paz. O pacificador é aquele que leva a paz àqueles que estão próximos dele. Então, quando Jesus disse bem-aventurados os brandos e os pacíficos, ele falou justamente para que nós buscássemos a paz interior e também buscássemos levar a paz àqueles que necessitam. Quem necessita de paz é todos aqueles que estão em torno de nós. Sejam os nossos familiares, os nossos amigos, pessoas que passam por nós na rua, até mesmo os próprios motoristas de ônibus. Por que nós, ao entrarmos no ônibus, não podemos buscar levar a estes irmãos um pouquinho de paz no meio daquele trânsito caótico? Por que não entrar no ônibus e dar aquele bom dia para que ele possa se sentir bem, mesmo que seja num segundo? Porque aí, se eu tomar essa atitude, se você tomar essa atitude, se você mais atrás tomar essa atitude, daqui a pouco todos nós vamos estar promovendo a paz. E aí não vai ser um ato isolado, vai pensar, o que a diferença vai fazer eu dar um bom dia para o motorista? Eu não estou nem com vontade de dar bom dia para o motorista. Mas aí o seu ato, junto com o ato de uma outra pessoa, podem fazer com que ele se alivie dos problemas, com que aquele dia a dia estressante se torne mais leve. E aí eu sempre tive a vontade de assustar os motoristas, para ver se eles ficam surpresos com essa reação. Infelizmente ainda não consegui. Mas, de qualquer forma, uma vez eu tive a grata surpresa de ser surpreendido, que foi o seguinte: eu entrei no ônibus, estava voltando do curso, entrei no ônibus ali no Tamoio. Aí eu virei para a trocadora do ônibus e dei, bom dia. Para minha surpresa, ela respondeu, bom dia, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem comigo, e com a senhora? Ah, comigo tudo bem, graças a Deus. Aí, como não tinha como alongar a conversa, né, tinha que passar pela roleta, eu falei, então uma boa viagem para a senhora, tenha um bom trabalho, que tudo corra bem. Ela, muito obrigado, que o dia do senhor seja maravilhoso. Olha só que diferença. Quebra o gelo da frieza com que as pessoas andam na rua. Faz com que as pessoas se sintam mais próximas, mais amigas,
com que a vivência no dia a dia seja menos pesada. E aí nós percebemos o poder que uma simples frase tem no dia a dia da pessoa. Certamente aquela trocadora estava completamente equilibrada naquele momento, para poder responder dessa forma. Mas se ela não tivesse, poderia ser um motivo para ela ficar melhor. Então, todos nós temos que nos esforçarmos para poder promover a paz, para que nós possamos levar à sociedade a lei de amor e caridade que Jesus veio nos trazer. E aí, quando nós promovemos, ao contrário da paz, nós promovemos a violência através de gestos agressivos, através de palavras ofensivas, os tão famigerados palavrões, inclusive. Esse tipo de conduta, ela vai de encontro com a lei de amor e caridade. Ela é contrária à lei de amor e caridade. E essa é a lei que rege a união e a fraternidade da sociedade. Então é um ato extremamente grave. E aí tem uma história que aconteceu com Chico Xavier, que se chama Vá com Deus. Eu imagino que a maioria de vocês já deva conhecer. Mas fiquem atentos ao final dessa história. O que Emmanuel explica para Chico. Ele diz o seguinte: eram 8 horas da manhã. Chico acordou apressado, tinha perdido a hora. Então ele se arrumou rapidamente e saiu correndo para o trabalho. Ele trabalhava no escritório da fazenda, próxima da casa dele. Ele esperava todo dia, às 6 da manhã, uma charrete. Nesse dia ele nem esperou. Ele quase voava de tanto que ele corria. E aí, ao passar por determinada rua, Dona Alice estava lá aguardando ele, desde as 6 horas da manhã, que é o horário em que ele costumava passar. E aí, na hora que ele passou pela casa dela, ela disse: Chico, meu querido, eu estava aguardando aqui desde as 6 horas da manhã. O que houve? Aí ele: Dona Alice, não posso falar com a senhora agora, mas é rápido, Chico, eu tenho só tirar uma dúvida com você. Na hora do almoço eu atendo, Dona Alice, eu estou atrasado, preciso ir. E aí ele seguiu o caminho dele. Mais à frente, Emmanuel disse: Chico, vá lá e fale com a Dona Alice. Não vai tomar mais de 5 minutos. É importante. E aí Chico, muito calmo, né, sempre obediente aos ensinamentos de Emmanuel, voltou. E aí falou com a Dona Alice e tudo mais. E aí ela esclareceu sobre um medicamento que o Dr. Bezerra tinha receitado para ela. E aí, ao terminar, ela se despediu: Chico, eu sabia que você voltaria. Eu conheço seu coração, sei que você é uma boa pessoa. Vá com Deus, que o seu dia seja maravilhoso. E aí ele, né, voltou ao caminho dele, vamos correndo para o trabalho. E aí mais à frente, novamente, Emmanuel disse: Chico, pare um pouco e olhe para trás. Observe o que essa senhora o que está saindo de seus lábios, o que ela está doando para você. E aí Chico parou e olhou para trás. Quando ele olhou para trás, dos lábios da dona Alice saíam fluidos esbranquiçados que vinham em sua direção e o envolviam, trazendo um grande bem-estar a ele. E aí Emmanuel disse a ele: está vendo, Chico? O quão é importante nós darmos atenção às pessoas, o quão é importante nós promovermos uma boa forma de vida, levar às pessoas as bênçãos de uma palavra bem dada. Já imaginou se ela tivesse dito para você: vá com o diabo? Não seriam certamente fluidos que trariam equilíbrio a ela. E sim, né, ciscos, energia negativa que iriam abalá-lo. E aí eu pego isso para poder mostrar o seguinte: se nós, por exemplo, passamos por alguma situação que nos desequilibra junto a um de nossos irmãos, vamos dizer que alguém fez algum mal a gente, e a gente tem a vontade de agredi-lo verbalmente, isso vai fazer muito mal a ele. E aí a pessoa que for até um pouco mais abusada vai falar: mas tudo bem, é isso que eu quero fazer a ele, eu quero promover o mal a ele. O problema é, quando nós falamos isso, nós falamos do que está cheio o nosso coração. Fora que nós nos contaminamos com essa energia negativa que nós demos ao nosso irmão. Então, quando nós mostramos quando nós damos uma resposta agressiva a um de nossos irmãos, nós estamos expondo a nossa verdadeira realidade, o que é crítico. Porque nós, como verdadeiros cristãos, devemos
nos esforçar para domar essas nossas más inclinações. Então, ao dizer uma palavra negativa para o nosso irmão, nós podemos provocar um mal-estar a ele de tal forma que pode provocar uma dor que ele não sabe de onde veio, uma dor de cabeça que não para, aquela dor de cabeça que você não sabe de onde veio, um mal-estar, um desânimo muito grande. E aí nós pensamos assim, será que nós também não recebemos isso de volta? Até porque se nós damos uma resposta agressiva e o nosso irmão, por exemplo, não for moralizado, a tendência é que nós recebamos uma resposta agressiva de volta. E aí é aquele mal-estar que nós sentimos, que nós não sabemos de onde veio, é um desânimo muito forte que nos abala, é uma dor ou até mesmo uma doença. Dependendo do grau do nosso comprometimento, se nós formos acumulando isso ao longo do dia, nós vamos acabar chegando a um ponto que podemos desenvolver até mesmo um câncer, uma doença até um pouco mais grave. Então nós temos que buscar realmente cortar do nosso dia a dia qualquer tipo de atitude agressiva, para que nós não venhamos a ir de encontro com a lei de caridade. E aí o que nós devemos fazer? Nós devemos promover a afabilidade. Vocês sabem o que é uma pessoa afável? Uma pessoa afável é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa com quem nós não temos problemas para conversar. Uma pessoa afável é aquela pessoa que todo mundo gosta de estar próximo. Não seria bom se todos nós pudéssemos ser afáveis, doces? Dr. Bezerra de Menezes disse através de Divaldo: deixai que as pessoas percebam em você o selo do Mestre Jesus, que é a brandura, que é a mansidão. Então, nesse dia, nós poderemos afirmar que nós somos de fato espíritos candidatos à condição de pureza. Nós poderemos sim um dia chegar à condição de... Nós chegaremos certamente, mas quando nós conseguirmos ser brandos, sermos pacíficos, com sinceridade, nós conseguiremos chegar a esse estágio. Então, é muito importante que nós venhamos a desenvolver isso. E como nós vamos desenvolver a afabilidade, a doçura? Nós vamos desenvolver através do estudo, aqui na Casa Espírita, de conversas saudáveis, de ter conversas saudáveis durante o nosso dia. Sempre que pudermos, de repente, assistir uma palestra, ouvir uma música agradável. Porque músicas que muitas vezes levam a pensamentos até mesmo pornográficos, em alguns casos, pensamentos delituosos, voltados para o crime, isso tudo vai fazendo com que a nossa psicosfera seja negativa. Então, precisamos canalizar toda a nossa postura do dia a dia para um vivenciar mais brando, mais pacífico com o nosso irmão. Nós vivemos a todo momento num bombardeio de energias negativas. A qualquer momento do nosso dia, nós podemos passar por uma situação que vai nos exigir um testemunho de paz. Seja dentro de um ônibus, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade. Nós estamos no meio de um tiroteio de energias. Seja alguém que chega para falar conosco com diversos problemas, seja alguém que não nos ajuda quando nós pedimos ajuda, a pessoa está de má vontade. Ou mesmo um filho em casa que nos agride verbalmente, gratuitamente, digamos assim. Então, a todo momento, nós estamos expostos a esse tiroteio de energias negativas. E não dá para nós sermos brandos e pacíficos somente naquele momento. Então, existem pessoas que gostam de se mostrar socialmente boas, mas que não são assim sinceramente. E aí elas acabam descontando dentro de casa, o que é realmente lamentável. Então, elas querem impor o respeito, onde elas pelo menos são temidas, e podemos acrescentar detestadas, porque lá fora a pessoa dá uma de branda, de pacífica, mas aí quando chega dentro de casa é um déspota, é um tirano doméstico, é uma tirana doméstica. Então temos que ter sinceridade naquilo que nós somos. Por isso nós temos que buscar incessantemente desenvolver a afabilidade e a doçura.
Jesus diz mais. Ele fala que a pessoa que lança cólera ao seu irmão, que diz raca. Raca é uma expressão que diz homem que não vale nada. E na época era dito cuspindo e virando o rosto para o lado. Então era realmente um ato de desonra, na verdade. Então ele condena aquele que xinga ao seu irmão, que lança cólera ao seu irmão, que ironiza o seu irmão, que não dá atenção a ele, que o chama de, como ele diz aqui no Evangelho, és louco, ou mesmo aquele que não, raca, és louco, e não estou achando que essa tradução é diferente. Eu já tinha marcado no outro livro. Então, nós temos que buscar promover a paz para que nós não sejamos condenados até mesmo ao exílio do planeta Terra. Hoje em dia, o planeta Terra está dominado, digamos, pelos violentos. São aqueles que se dizem espertos e que buscam maneiras de dominar através do seu poder, do seu jogo de interesses, para poder, né, atender aquilo que elas desejam. E aí nisso são os empresários desse mundo que não respeitam o meio ambiente, não respeitam as leis trabalhistas, são pessoas que fazem artimanhas, políticos corruptos, são pessoas que não respeitam as leis de um modo geral, não têm cidadania muitas vezes, ou até têm conhecimento da cidadania, mas não respeitam. Esses espíritos atualmente possuem a terra, segundo Jesus. Os brandos possuirão a terra no futuro. Mas como que essas pessoas possuirão? Porque o planeta, ele aos poucos, enquanto ele passar por essa transição, ele vai sendo limpo. Ele vai eliminando todos esses espíritos que estão atrapalhando o desenvolvimento do planeta Terra. E eu creio que nenhum de nós aqui deseja ser de fato um elemento que atrapalha o desenvolvimento do planeta Terra, para que nós não sejamos levados a um exílio, assim como aconteceu com os exilados de Capela. Então, gente, vamos buscar esse comportamento mais brando, para que nós possamos viver bem em sociedade, para que nós mesmos nos sintamos bem. Não é só por fazer o bem ao próximo, é também por fazer bem a nós mesmos, principalmente por fazer bem ao nosso próximo, porque nós temos que ter sempre a noção de levar o melhor ao nosso próximo. Amai-vos uns aos outros, amai o vosso próximo. Então, quando nós somos sinceros, nós vamos conseguir promover de fato, né, a paz. E se nós não formos sinceros, nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes nós conseguimos até enganar os homens, mas não enganamos a Deus. E às vezes até nem sequer enganamos aos homens, né? Na palestra que eu dei lá na UMA, eu dei um exemplo que aconteceu comigo. Foi uma situação um pouco curiosa, né? Aconteceu com a mãe da minha ex-namorada. Nós tínhamos começado o namoro um tempo, passou mais ou menos um mês, e aí ela me chamou para conversar. E ela disse o seguinte: Eduardo, você sabia que eu levantei a sua ficha? Eu falei, o quê? Como assim a senhora levantou minha ficha? Ela, não, eu procurei saber como você é, para saber se você era digno de namorar minha filha. Eu falei, e o que a senhora fez? Pois bem, eu primeiro fui perguntar a um amigo da sua namorada se você era uma boa pessoa. Aí ele garantiu que você é um rapaz direito, tudo mais, tudo bem. Até aí tudo bem. Pensei, normal. Mas eu também fui perguntar ao Hélio. Hélio é o dirigente do GAN, que conhece a minha avó, Altanira, de longa data. Inclusive diz que é espírita por causa dela. Aí ele disse que a família é uma boa família, porque ele conhece minha avó, então ele imagina que sejam de boas pessoas e tudo mais. E eu fiquei assim, nossa, tem que tomar cuidado com ela, porque se nós às vezes achamos que estamos, né, tomando uma postura que vai iludir as outras pessoas, muitas vezes nós podemos ver que estamos nos enganando. E aí, quando somos descobertos, é que vem um problema. Então, por isso eu estou enfatizando, assim como o Kardec citou aqui, Espírito Lázaro que reforçou aqui na instrução dos espíritos sobre a afabilidade e a doçura, temos que ter sinceridade naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos.
E buscar desenvolver é um trabalho constante, é um trabalho permanente, uma luta que nós não devemos jamais desistir. Então, se hoje, né, nós somos muito agressivos, seja com o nosso irmão mesmo de sangue, dentro de casa, seja no trânsito, seja quando nós estamos irritados, nós vamos buscar, então, controlar isso aos poucos, fazer orações para que nós possamos buscar um equilíbrio maior, graças ao nosso mentor espiritual, que nos auxilia sempre. Então, dessa forma, nós seremos assim, como se fosse um obstáculo no meio desse tiroteio para parar qualquer tipo de influência negativa. Então, existe uma história no livro... Alvorada Cristã, que diz o seguinte: um funcionário, ele tinha sido demitido de uma oficina, e aí ele, com muita raiva, escreveu uma carta de ódio para o seu chefe. Pois bem, essa carta chegou às mãos do chefe. O chefe, ao ler essa carta, absorveu toda aquela energia negativa e ficou com raiva, mas ficou muito mal-humorado, e não sabia exatamente por que aquilo tinha abalado tanto. Porque a carta foi carregada mesmo de energia negativa, não eram simplesmente palavras escritas ao léu. Ela estava envolvida de fluidos que tinham como objetivo fazer mal mesmo. E aí, esse chefe tomou-se da cólera, e aí, ao perceber o defeito de uma peça na oficina, descontou no subchefe. Esse subchefe, por sua vez, tomou aquele pensamento de ódio. E aí, na hora do almoço, ao chegar em casa, e viu que o sapato dele estava mal engraxado. E aí começou a discutir com a esposa. Essa agora passou a possuir o sentimento de ódio. E ela foi direto na empregada, que era responsável por cuidar dos calçados da família. A empregada, então, tomou aquela bronca, porque o sapato estava mal engraxado, e absorveu também aquele pensamento de ódio. E aí ela não poderia descontar aquela raiva que ela estava sentindo nos pratos e nas xícaras, porque ela iria acabar pagando por aquilo depois. E aí, como ela não podia descontar nisso, ela foi e deu um pontapé bem forte num cachorro que estava lá pacificamente dormindo, coitado. O cachorro ganiu e saiu correndo, latindo, gritando, enfim, de dor. E aí mordeu na rua a primeira pessoa por quem passou por ele. Era uma senhora. Essa senhora, então, tomou a raiva e foi acolhida pelas pessoas, né, que levaram-na para uma farmácia, onde ela foi atendida pelo farmacêutico. Na farmácia, ela brigou com o rapaz porque não estava atendendo ela direito, e aí esbofeteou ele e tudo mais, xingou. E aí agora foi o rapaz que absorveu aquele pensamento de ódio. E aí ele chegou em casa, a sua mãezinha já era uma senhora já, estava aguardando para jantar, para lanchar, enfim. E ele, ao chegar em casa, começou a colocar a culpa de toda a desgraça da vida dele na mãe. Falou que era tudo culpa dela, que ele não poderia, que ele não tinha mais paz na vida dele, que ele não queria mais vê-la na frente dele, não queria mais morar com ela, que ela não era responsável por tudo de ruim que estava acontecendo com ele. Pois bem, a mãe, dessa vez, respirou fundo, absorveu aquele pensamento, reconheceu a situação do filho, e aí foi até ele e disse: filho, eu sei que você está cansado, acalme-se. Sei que a nossa condição é difícil, mas tenhamos fé em Jesus. A nossa condição difícil vai passar, nós vamos conseguir viver melhor. E aí o rapaz, ao se dar conta do erro que ele tinha cometido, caiu em prantos, né, diante da mãe, pediu desculpas infinitamente, e aí eles foram jantar, né, já mais equilibrados, agradecendo a Deus por aquela lição. Então nós vemos que, através dessa história, o pensamento de ódio ele vai se encadeando. Isso acontece em qualquer momento da nossa vida. Nós estamos sujeitos a qualquer tipo de interferência desse tipo, porque nós vivemos em sociedade.
Não só dos espíritos negativos que querem o nosso mal, isso também acontece. O bandido que comete um crime, ele está sob o efeito de espíritos obsessores? Sim, provavelmente está. Só que talvez ele esteja resistindo até um ponto em que há a gota d'água, em que há o estopim para que a bomba exploda. E isso, muitas vezes, pode ser provocado por nós mesmos. Com quantas pessoas que nós lidamos no dia a dia, que nós sentimos que têm alguma dificuldade, digamos, psicológica, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com as outras pessoas? Inúmeras que passam pelas nossas vidas. E aí não, mas eu tenho que tratar bem essas pessoas. Não, você tem que tratar bem todo mundo. Mas se por um acaso você tratar mal essa pessoa, pode ser, né, a fagulha que falta para que ela exploda. E aí vem afetar outras pessoas. Portanto, vamos ter consciência daquilo que nós fazemos com o nosso próximo. Vamos atender ao chamado de Jesus. Vamos ser brandos, vamos ser pacíficos. Para que nós possamos continuar aqui na Terra e ao invés de atrapalhar, possamos promover a paz, possamos enaltecer a lei de amor. Que nós venhamos a ser pessoas benevolentes. E sermos benevolentes, sermos doces, sermos afáveis, o Espírito Lázaro diz que a afabilidade e a doçura são as formas de manifestação da benevolência. Isso é de extrema importância. Extrema importância porque, quando nós vamos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, em que é perguntado qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo a conhecia Jesus? E aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para os erros dos outros e perdão das ofensas. E aí lá o pessoal da mocidade até se lembra que a gente atribuiu uma sigla a isso, o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Não é simplesmente a filantropia, a doação de uma esmola. Então, é nessa ordem nós temos que desenvolver primeiro a benevolência para que nós possamos ser pessoas boas, de fato, e aí, quando nós desenvolvemos a benevolência, vamos adquirir a indulgência, que é compreender os erros de nossos irmãos. Através da indulgência, nós percebemos que uma pessoa que vem até nós de forma agressiva, ela está equivocada, ela precisa, na verdade, de ajuda. E aí, quando nós compreendemos isso, passamos para o próximo estágio, que é o perdão. Quando nós conseguimos praticar a benevolência, a indulgência e o perdão, nós conseguimos praticar a verdadeira caridade. Então, sermos afáveis, sermos doces, é de extrema importância para que nós possamos praticar a caridade, para que nós possamos ser benevolentes. Imaginem um mundo em que todos são benevolentes. Será um mundo muito mais tranquilo, muito mais feliz. Então sejamos, meus irmãos, a estação final do mal. Todas as vezes que alguma situação chegar até nós de forma negativa, saibamos dar o ponto final, conforme a mãezinha da história deu um ponto final através do amor que ela tinha pelo filho. E aí aquele pensamento poderia prosseguir indefinidamente. Ela não, ela colocou um ponto final. Ela foi a estação final do mal. Então sejamos todos nós essa estação, para que nós possamos viver em paz, sempre envolvendo os nossos irmãos e atendendo ao chamado de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus nos acompanhe no resto da tarde. Renato. Agradecemos ao Eduardo pela colaboração conosco com o tema, e nós aproveitaremos, enquanto o dirigente do departamento não vem, para lembrarmos alguns itens que nós no início falamos e vamos relembrar. Quando nós saímos de casa para o centro espírita, a gente já vem com a certeza de que
mais importante é para nós colaborar, dar do que receber. Então, como é que a gente vem dar alguma coisa? Nós somos uma coletividade, somos um centro de pessoas, e todos nós juntos, orando, colaborando, nós podemos dar ao plano espiritual muito, em termos assim de harmonia para o ambiente, fluido vital para as ações que eles desenvolvem, para os trabalhos de cura que eles fazem. Sem contar a troca direta de energias que acontece quando nós estamos harmonizados, um perto do outro, lado a lado um com o outro, certo? Os companheiros que são os coordenadores de ESD, dos grupos que vão estudar daqui a pouco, me procurem para receberem as instruções sobre o tema de hoje. O Renato deve estar ocupado, então eu vou transmitir aqui o que eu quero, que ele iria transmitir. Lá em Laranjal, amanhã, nós vamos ter um seminário com almoço. O tema vai ser terapia da desobsessão. Trabalho espiritual. O tema central é trabalho espiritual na casa espírita, com a questão do tratamento, abordado lá em 2 horas. E depois nós teremos almoço. Então, as pessoas que desejarem ir para a Seja, amanhã, elas podem até deixar comigo já previamente o nome, porque nós não temos muita disponibilidade de almoço. Então está aqui. A campanha da Cesta Infantil de fevereiro é sabonete. Isso é do Departamento de Assistência Social. Também do Departamento de Assistência Social estão abertas as inscrições para curso de artesanato. Pet colagem. Bordado de ponto de cruz, bordado vagonite e tricô e crochê. Para adultos. Tudo com a Ademilde. Então procurem a Ademilde no departamento de assistência social, e os cursos serão às terças-feiras, das 14 às 16. Tá bom? Então, depois dessa oportunidade abençoada de aprendizado, vamos orar. Depois nós teremos o passe. E vamos lembrar sempre, apaguem as luzes, por gentileza, e acendam as azuis. Vamos lembrar que, terminada a palestra, nós continuamos na casa espírita, quer estejamos lá na cantina, no pátio. Nós estaremos colaborando durante todo o período que estivermos aqui dentro do ambiente da casa, com as atividades que se sucedem. Então nós temos várias atividades sequenciadas. E vamos lembrar de conversar baixo, controlar as crianças que correm muito. Tudo isso ajuda muito, gente. Vamos elevar o pensamento a Jesus. Senhor, amigo de todas as horas, temos a certeza, Jesus, de que o caminho da nossa renovação, do nosso crescimento espiritual, é o aprendizado e a vivência do Evangelho. Sabemos, Jesus, que estamos longe de sermos ovelhas mansas, mas com a Tua ajuda, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, nós chegaremos lá um dia. Sabemos também que numa encarnação só é impossível
nos abeirarmos mais de Ti, Jesus. Mas queremos continuar contigo. Queremos, Senhor, amenizar o sofrimento do próximo com as nossas ações de caridade. Queremos colaborar com a paz do mundo, apacentando primeiro nosso mundo íntimo. Então continua conosco, abençoando-nos cada passo, cada momento, e nós queremos continuar contigo, vivenciando o amor. Durante o passe e na água fluidificada, possamos ter complementadas as nossas necessidades de hoje. Então, que os mentores amigos em Teu nome nos amparem, nos ajudem. Que assim seja.